Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, programa Madrugada com Deus, um programa aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima que tem como propósito auxiliar você na busca pelo seu conhecimento espiritual, na busca pelo seu fortalecimento, porque para nos tornarmos fortes, precisamos conhecer onde está a força. Onde está a força que vai te ajudar a vencer o seu problema? Nas outras pessoas? A força está onde? Na religião? Na minha crença? Ou a força está em Deus? Se você me respondeu, não, Júlio, a força está em Deus, você está certo. Aí eu te faço outra pergunta. E onde está Deus? É uma pergunta. Se não, dentro de você. Se você quer essa força que é Deus, não espere que Deus se manifeste nos outros. Por que Deus não pode se manifestar em você? Tem que ser em você, para que essa força em você faça a diferença, para que você possa vencer os males. Porque se a força chamada Deus se manifestar no outro, ele terá a força. Então não posso esperar do outro a força de Deus. Tenho que esperar que a força de Deus age em mim. Por isso, temos que nos alimentar dessa força. Como? Oração. A prece é você alimentar a sua alma com essa força que nós chamamos de Deus. Porque só você pode transformar a sua vida. Para de ficar esperando que o outro mude para te ajudar, ou que o mundo mude para que você seja feliz. Não espere não. A mudança quem faz é você. Você está insatisfeito com uma determinada situação da sua vida? Tá insatisfeito por causa dessa doença? Está insatisfeito com o seu relacionamento? Não, a minha insatisfação é com a minha família, com o meu trabalho. Então não espere de ninguém para reverter essa situação que não te satisfaz. Quem vai reverter essa situação é o Deus. É o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Quem é esse Deus que pode reverter essa situação? É você. É você, não espere do outro. Deus se manifesta em você quando você age por você. O erro que nós cometemos é esperar a manifestação de Deus no outro, no mundo. Não. Peça que Deus se manifeste em você, para que você, como disse Jesus, tem uma postura de Deus. Jesus disse, você é Deus. E o que Deus pode fazer? Transformar, mudar, realizar, criar. Então todo esse poder de Deus tem que ser manifestado em você. Transforme, mude, crie. Porque você pode. Mas é porque o Júlio está dizendo? Não, quem disse isso foi Jesus. Jesus disse que você é o Deus. Ou melhor, que ele disse que nós somos os deuses da nossa vida, não é? Eu acredito fielmente nas palavras de Jesus. Se ele disse é porque eu posso. E se eu posso é porque eu vou fazer. Por que nós trouxemos essa frase tão repetida por Julio Del Toro? Eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou realizar. Para que eu me sinta esse Deus poderoso que eu sou. Então, se você desejar, baixe, tem aqui na descrição do vídeo um link onde você pode baixar. Baixe esse papel de parede que tem essa frase. Eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou realizar porque eu sou o Deus da minha vida. Eu não estou satisfeito, não estou dormindo, Júlio, eu não consigo dormir. Então transforme. Como, Júlio? Como você está fazendo, você não está vindo buscar? E o que Deus quer para você? Se não você seja autossuficiente. Não é? O que eu quero para o meu filho? Eu tenho um filho de 14 anos, que ele não seja dependente de ninguém, nem de mim. Que ele consiga aprender tudo o que precisa para ter um trabalho onde ele vai se manter a família dele, enfim. Ser autossuficiente.
Claro que nós vamos estar sempre dependendo um dos outros, porque somos uma família, a família de Deus. E moramos todos nessa casa chamada Planeta Terra. Então, só por estarmos dentro da mesma casa, nós dependemos um dos outros, para que essa casa nos dê abrigo, proteção, comida e tudo que precisamos. Mas eu tenho que fazer sempre a minha parte. E quem responde pelos meus atos? Senão eu mesmo. Não é? Eu sou o Deus da minha vida. Você é o seu Deus, não é mesmo? Bom, vamos fazer a nossa prece. De coração aberto nós vamos orar. Por que eu digo coração aberto? Porque Deus já sabe o que nós precisamos. Aí você pergunta, poxa, mas se Ele sabe, para que eu vou orar? Porque você tem que expressar o que você quer. Ele pode saber, mas se você não pedir, você não recebe. Se você não buscar, você não vai alcançar. Se você não persistir, a porta não vai se abrir. Então Jesus diz, peça e recebereis, busque e alcançarei, bata a porta e ela se abre. Então vamos pedir. Com simplicidade, gente. Vamos orar? Olha só. O que devemos falar para Deus, que se já nos conhece? Dizer para Deus, Deus, eu sou o Júlio e desejo que a minha vida seja direcionada e iluminada por Ti, Pai. Para que eu não me perca nas ilusões, para que eu não me desvie dos meus compromissos, para que eu seja capaz de usufruir de todas as bênçãos que o Senhor nos dá. É o que eu quero, Senhor. É o que eu desejo. E nesse instante, oramos com as palavras simples, verdadeiras e diretas que Jesus nos ensinou para falar com Ti, Pai. Dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória te pertence para todo o sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, te convido agora para ouvir a palavra desse grande amigo, mestre, professor, José Roberto Alonso, um espírito que quando na terra foi médico e continua exercendo esse sacerdócio que é a medicina. Preste atenção em suas palavras. Graças a Deus. A nossa vida nós viemos com propósitos pessoais de construirmos o melhor caminho dentro das melhores condições, com o conhecimento que temos, diante de uma humildade buscada diariamente, para que dentro de uma disciplina aprendida todos os dias, que possamos recuperar com conhecimento, o equilíbrio e o domínio do nosso organismo. O conhecimento sempre é a melhor solução para caminharmos quando estamos na terra e com humildade buscamos luz. Luz é conhecimento sobre resquícios reencarnatórios, para que a nossa vida presente nós consigamos curar a nossa alma e vivermos com alegria, como é o propósito desejado de todos nós, para com todos vocês. Tenhamos humildade para entender os dramas que vivemos,
o que construímos ao longo de uma vida, que consequentemente vai refletindo no nosso organismo. O nosso corpo não aceita as coisas radicais. Nosso processo ainda é lento, porque ainda somos lentos nas atitudes conscientes a ser tomadas para que consigamos corrigir hábitos antigos, cortar alguns vícios que trazemos, e com isso precisamos de ajuda constantemente para que consigamos superar as fraquezas que ainda está em nós e que nos fazem adoecer, nos fazem sentir medo, nos faz sentirmos solitários, depressivos e termos medo do que vem amanhã. Quando debruçamos-nos sobre os estudos do Evangelho do Cristo, ali vemos como a misericordiosa ação dele em nos ajudar a compreender que tudo que possamos fazer com determinação e fé, nós conseguiremos vencer. Doenças são formas de nós encontrarmos as nossas deficiências. Doenças são manifestações das nossas infrações. E quando vamos descobrindo o que causa a infração, que causa essas doenças em nós, nós temos o tempo, a ação misericordiosa do tempo, para tomarmos tal consciência, para evitarmos a continuidade dessas doenças do corpo, do espírito do corpo. Para isso, precisamos agir com humildade, dentro das condições em que estamos, com tudo que temos de conhecimento, e fazer tudo quanto é possível para tirar de nós algumas manias, cortar alguns vícios, tirarmos as justificativas das nossas falhas, e dentro de uma disciplina que somos ensinados, tal qual devemos agir, sempre por nós, trabalhando a nossa consciência da mudança que nós precisamos fazer, para que consigamos apenas não mais adoecer, e com isso usarmos bem o tempo para aprendermos a viver. O Cristo sempre misericordioso, com o poder que ele tinha e tem, interviu e intervia sempre sobre nós, curando aqueles já sem esperanças de cura, curando aqueles já doentes de nascença, sem qualquer chance da medicina naquele período, de dar-lhes uma oportunidade, até mesmo de retirar-lhe a dor, ou até mesmo de agir com antibióticos e anti-inflamatórios. O Cristo, conhecendo a vida, conhecendo a manipulação dos fluidos, essa aglutinação de células, cuja vibração do amor, o amor é uma energia que atrai as similaridades vibracionais, também pode atrair com a ação do amor, quando é empregada. Esse magnetismo polariza as moléculas do organismo e as redimensionam, reformatando suas funções e fazendo com que as células que estejam doentes sejam invadidas pelas células sadias
e com isso reanimando todas as partes do nosso corpo, tempo por tempo, órgão por órgão, dia por dia, através dessa ação que o Cristo fez e mostrou-nos que é possível restaurar uma visão, de fazer um coxo andar, de fazer um obsidiado ter paz, de fazer um distraído se concentrar, de fazer um leproso se limpar. Mas essas coisas, quem fazia era o Cristo, porque o Cristo não tinha interesse em nada de ninguém. O Cristo não queria fazer para os outros verem. O Cristo não queria nem que as pessoas falassem que foram curadas por Ele. O Cristo não se envaidecia porque curava alguém. O Cristo não se envaidecia porque tinha o dom de multiplicar os alimentos. Assim nós devemos nos espelhar no Cristo, nas causas ao qual defendemos, nas buscas do qual estamos pleiteando em nossa vida pessoal, curar esses males que nos atormentam. Tão simples é a ação do amor, mas ao mesmo tempo parece se tornar tão distante e às vezes impossível de ser alcançado. Mas é impossível na mente que não sabe amar, na mente que não consegue enxergar nos seus semelhantes a mesma fórmula do amor que há em ti. Quando você ama e tem o conhecimento adquirido pelo Cristo, você sabe que os gestos que são feitos redimensionam e reorganizam as funções do organismo, que nada mais são do que organismos vivos independentes, cujo equilíbrio fornecido pelo cérebro, que harmoniza as funções das células, tecidos, cromossomos, e fazem com que eles se completem harmoniosamente e retomem as funções que existem. Para isso, nós utilizamos até as técnicas existentes para que cada um tome consciência do que é possível e que dá para cada um fazer, primeiro pelos pensamentos e sentimentos. Segundo, pela própria disciplina alimentar, a ingestão da água, os movimentos saudáveis a serem feitos e também através dos trabalhos em que a energia cósmica é canalizada pelas mãos, pelas luzes, pelas pedras, por metais que são indicados como potencializadores magnéticos para trabalhar o equilíbrio funcional do organismo. Se faz necessário sempre a humildade para reorganizar as funções do seu corpo. Quando você vem a esta casa espiritual, o trabalho dos nossos irmãos é provocar uma reação para que o seu corpo retome o equilíbrio, sabendo que cada um é o responsável pelo seu dia. Seja o que for que cada um absorve. Quando você deixa uma porta aberta, você está permitindo que qualquer um entre. Então, nem só de coisas boas vive-se o mundo, mas também das intempéries. Mas quando você sabe que vai ocorrer algum mal-estar, por que não fechar a sua mente, o seu coração, a toda a maldade que está ao redor, para que você não fique remoendo, ou tendo raivas, ou fique indignados
ou fica justificando os sentimentos que estão provocando o mal em você. Às vezes você reclama que não está dormindo, que o seu corpo está doendo, que você não consegue ter paz, não consegue se concentrar. Mas muitas das vezes o que é ensinado é esquecido, e o que é esquecido é porque não é praticado. E quando você pratica o beabá, você forma palavras. Quando você pratica a leitura, você descobre o conhecimento. Quando você pratica o que lhe é ensinado, você aprende e nunca mais vai se esquecer do que é preciso fazer para você não absorver mais o que é ruim, que vai te fazer mal. Você não mais vai comer alimentos que vão prejudicar seu organismo. Você não mais vai beber coisas que vai prejudicar o seu corpo. E nem vai ficar se lamentando com isso. E nem vai ficar justificando as suas falhas, alegando vontade, que não aguentou, que não conseguiu. Lembre-se, a medicina celestial funciona assim. O Cristo sempre perguntava: vocês acreditam que eu posso curar vocês? Assim nós perguntamos: vocês creem que nós podemos ajudá-los? Então seja feito conforme a sua fé. Muito obrigado. Temos muito, mas muito a aprender. Eu lembro sempre das palavras de Jesus que ele diz: conhecereis as verdades para que as verdades vos liberte. Quando nós conhecemos as verdades, elas nos dão mais segurança, mais domínio, mais capacidade. E aí nos libertamos daquilo que nos aprisiona, seja uma doença, seja uma falta de dinheiro, seja o que for, seja o mal que for, o conhecimento nos liberta. Então nós estamos aqui para um pouquinho do conhecimento que nós temos passar totalmente a você, tá bom? Quem tem conhecimento e nos passa é Cristo. Por isso eu te convido a ouvir a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 20. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. A grande tribulação. Jerusalém sitiada. E prosseguiu Jesus dizendo: quando, pois, virdes implantados no lugar santo, entenda-o quem ler, os horrores da desolação de que falou o profeta Daniel, então fujam para os montes os que estiverem na Judéia. O que se achar no telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte para tomar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande tribulação sobre a terra e ira contra este povo. Muitos cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpram os tempos das nações. Rogai que a vossa fuga não se dê no inverno,
nem num dia de sábado, pois que então haverá tão grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se não se abreviassem aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas, por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Número 271. As palavras de Jesus, segundo Mateus e Marcos, foram tomadas ao pé da letra, e não em espírito e verdade, no seu sentido próprio, isto é, como alusivas aos vícios de que cumpre a humanidade se depure e aos abalos físicos por que a terra tem de passar para a sua depuração e transformação, que se hão de efetuar em correspondência com a depuração e a transformação moral e física da mesma humanidade. Aproximam-se os tempos, é certo, pois a abominação da desolação, entenda o que lê aquele que ler, se acha instalada onde não devera estar e se estende por sobre os homens. Os vícios se ocultam à sombra dos átrios dos templos. A luxúria, a avareza, a inveja, o orgulho, o luxo se apoderam dos corações, que só deveram abrigar o amor de Deus e do próximo. Ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem, pois que as criancinhas estarão confiadas a esses guias infiéis que lhes profanam as inteligências juvenis, semeando nelas frutos de iniquidade. Ai de vós, pois que se aproxima o inverno, a áspera estação em que aumentará o vosso sofrimento. Pedi ao Senhor que o afaste por mais algum tempo, a fim de terdes o de revestir-vos de roupas quentes, antes de nele entrardes. Não pareis no caminho, não saiais donde estejais, não façais provisões próprias da matéria. Executai o vosso trabalho onde o Senhor vos haja colocado. Não olheis para trás. Apressai-vos em concluir a vossa tarefa, a fim de que ela esteja terminada quando chegar o tempo pré-marcado. Profundamente vos engolfastes nas trevas, e poucos dentre vós teriam podido sair delas se o Senhor não vos houvesse enviado a luz. Sede, portanto, do número dos justos que hão de ser salvos, isto é, do número dos que, em vez de serem rechaçados para mundos inferiores, serão admitidos a acompanhar a marcha ascensional do Espírito do vosso planeta regenerado. Preparai-vos de antemão as roupagens da caridade e do amor, que vos preservarão dos rigores do frio, e não temais que o inverno vos surpreenda. Dai-vos pressa em executar a vossa obra, seja qual for, e onde a tiverdes começado, a fim de que esteja concluída quando dela o Senhor vos pedir conta. Ide e enchei-vos de coragem, pois que os dias de sofrimento foram abreviados. O Senhor vos mandou o amparo que vos ajudará a transpô-los, a luz que vos clareará a estrada, o bálsamo que vos curará as feridas. Na narrativa de Mateus, capítulo 24, versículos 16 a 18, e na de Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 16, encontramos a advertência de Jesus para os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, bem como para os que estiverem no eirado não descerem, e os que estiverem nos campos não voltarem para pegar suas capas. Estas palavras de Jesus
se referem aos revolvimentos físicos que o vosso planeta sucessivamente experimentará para entrar numa nova fase. Aludem aos tremores de terra que se produzirão em certas partes do globo terráqueo. Os que forem surpreendidos por esse flagelo não terão tempo nem possibilidade de fugir. Será inútil que o tentem. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Bem, o programa Madrugada com Deus ele é curto, mas ele é rico de conhecimento trazido pela espiritualidade. Ele é curto, sim, a meia hora onde nós tiramos essas primeiras meia hora de cada dia para nos fortalecer, para que o dia seja rico, mas rico de experiência, pois essa experiência ninguém tira de você, ninguém vai tirar. Aquilo que você aprendeu ontem estará contigo para a eternidade. Como disse Jesus, é o conhecimento, é a riqueza que irá nos acompanhar eternamente. Agora eu agradeço a sua presença, amanhã estaremos de volta aqui no programa Madrugada com Deus. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.